Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Boniek. Essa é a nossa aula 0 do curso de Física. Esse curso de Física é um curso voltado para o ensino médio, para você ir bem na escola, para você mandar bem no Enem e para você ser aprovado no vestibular que você quiser. Esse é o objetivo. Então, nesta aula 0, eu gostaria de abordar 3 temas com vocês, já que vamos dar início dessa forma. Primeiro, o que é a física? Segundo, para que estudar física? E terceiro, qual a melhor maneira de estudar física? Então, só para deixar claro, eu vou responder essas perguntas no contexto do ensino médio, no contexto pré-vestibular. Em outros contextos, como no ensino superior ou numa física por hobby, talvez nós responderíamos de outras formas, tá? Então, dentro desse meu foco, o que é a física? Bom, a física é o seguinte, a física, ela é uma ciência que vai entender o ambiente que te cerca, tá? Essa é uma definição minha. Esse ambiente que te cerca eu vou chamar de natureza. Pode ser num contexto urbano, tecnológico, moderno, rural, antigo, não interessa. O ambiente que envolve o ser humano eu vou chamar isso de natureza. Natureza que em grego se diz physis, e é daí que vem o nome física. Então a física seria um ramo, na época da filosofia, que estudava o ambiente que cerca o ser humano. A física ela é uma ciência que eu costumo dizer que ela é a irmã mais nova da filosofia. Então sim, a física é uma ciência que deriva da filosofia, como todas as demais ciências também derivam da filosofia, que é a mais antiga. E nesse contexto de ciências, a física é a mais velha. Tá? Então vamos dizer assim, a filosofia é a mãe, as ciências são as filhas, e dessas filhas a irmã mais velha é a física. Se a gente pega, por exemplo, aí no contexto de Galileu, que ficou famoso por ter estabelecido o chamado método científico, no contexto de Galileu, o termo que se usava era filosofia das ciências naturais. E nesse conceito de filosofia das ciências naturais, esse natural, grego physis, daí vem a física. E qual é o ponto de mudança? Quando que a física rompe com a filosofia e começa a ser uma ciência à parte, por si só? Na minha opinião, isso acontece ali no século XVII, quando Isaac Newton escreve o seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. O que está acontecendo ali? Foi quando colocaram matemática na filosofia. Tá? Então esse é um ponto de ruptura, esse é um grande ponto de mudança, quando começaram a fazer contas. Porque a filosofia, os filósofos observavam os fenômenos naturais, criavam suas hipóteses, enunciavam suas hipóteses, se elas não eram refutadas, elas eram aceitas, ok. De Newton em diante, quando a gente faz uma proposição de filosofia natural, a ideia é o seguinte, vamos para o laboratório medir. Então é aí que a coisa muda, vamos para os experimentos para ver se isso está certo. Então dessa maneira eu já coloco o seguinte, a física é uma ciência que se baseia totalmente em experimentos. A questão dos experimentos são fundamentais para a física. Dentro dessa onda de experimentos, algo que fazemos muito ali é medir. Então, a física é uma ciência que se baseia em medições. E aí você para e pensa, o que é medir? No meu dicionário, medir nada mais é do que comparar as propriedades de um objeto com as propriedades do outro. Então, a medição ela é um processo de comparação. Então, a gente compara as propriedades de um objeto com as propriedades de outro objeto, e esse outro objeto ele é um objeto que foi convencionado, escolhido como nosso padrão, como a nossa referência. Então, vamos lá. Se eu pego, por exemplo, essa caneta, falo assim, vamos medir essa caneta. A gente não consegue medir a caneta. Nós medimos propriedades da caneta. Então, se eu falo assim, vou medir a caneta, isso é muito vago. Não é preciso o suficiente. Nós podemos medir propriedades dessa caneta. Por exemplo, eu posso medir a temperatura dela. Ou eu posso medir a massa. Ou eu posso medir o comprimento. Então, temperatura, massa, comprimento, largura, condutividade térmica, condutividade elétrica, são exemplos de propriedades da caneta. Então, os objetos apresentam propriedades e nós vamos comparar as intensidades numéricas dessas propriedades com a de outro objeto escolhido como padrão. Então, se eu falo que eu vou medir, por exemplo, a massa dessa caneta, eu vou comparar quantas vezes a massa dessa caneta é maior ou menor do que a massa de um outro objeto que foi escolhido como referência, ou seja, o quilograma. Se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho da caneta, o comprimento dela, eu estou comparando quantas vezes essa caneta é maior ou menor do que um pedaço de platina que está no museu lá da França,
E esse pedaço de platina ele é chamado de metro. Então, a partir desse objeto, o metro, ele é a nossa referência. Então, quando você fala assim, a minha altura é 1,80 m, você está comparando a sua propriedade, a altura, a distância do topo da sua cabeça até os seus pés, com esse pedaço de platina que é o nosso padrão. As propriedades desses objetos estabelecidos como padrão é o que nós chamamos na física de unidades de medida. Por isso que na física as unidades de medida são fundamentais. Sem as duas unidades de medida eu não faço comparação, que é a medição. Sem a medição eu não faço experimento. Sem o experimento eu não tenho física. Então o aluno vem e fica bravo com a gente quando a gente desconta ponto da prova porque ele esqueceu de colocar a unidade de medida. Meu irmão, o papo é o seguinte, sem unidade de medida, sem física. Porque a física se baseia totalmente nas unidades de medida. Então, rapidamente falando um pouquinho sobre a história das unidades de medida, as primeiras unidades de medida que a galera convencional usar eram partes do corpo. Por exemplo, polegadas, palmos, jardas, côvados. Então, você comparava o tamanho do seu palmo com o tamanho do objeto que você queria medir, sei lá, um tecido que você ia comprar. E aí você ia ter um problema, porque cada pessoa tem uma mão de um tamanho diferente. Então começou a dar polêmica. Para não dar polêmica, qual vai ser a mão? Nem a minha, nem a sua. Para não dar polêmica, a gente mede a mão do rei. Então o rei era tido como referência. E quando mudava o rei? E quando mudava a dinastia? E já no final do feudalismo, quando começa a surgir as rotas comerciais, e o cidadão compra tecido em um reino, que tem um rei, e vai vender em outro reino, que tem outro rei. E esses dois reis têm mãos de tamanho diferente. Aí fica bagunçado. Então, essas unidades de medida que se baseiam no rei, por exemplo, pés. É o pé de quem? É o pé do imperador. São unidades de medida de um sistema chamado imperial. Tá? A cultura britânica ela é a principal responsável por difundir as unidades de medida do sistema imperial. Em contrapartida, no final do século XVIII, rolou a Revolução Francesa. E naquele contexto, por motivos óbvios, os revolucionários queriam romper com tudo o que fazia referência aos reis. Então, os revolucionários ali, os franceses, falaram, para com esse negócio de rei, não quero mais saber de rei. Eles escolheram objetos, como eu já falei, o metro, o quilograma, e eles estabeleceram unidades de medida, um tanto quanto arbitrários, sim, mas a partir do momento que foi estabelecido com aquilo, todo mundo copia aquilo. E a vida de todo mundo ficou mais fácil. Então, vários países, vamos dizer assim, sentaram, conversaram, combinaram, chegaram a um acordo e criaram o Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? Que é adotado amplamente ao redor do mundo, salvo pequenas exceções. E esse sistema internacional, ele é o nosso porto seguro nas provas. Quando a gente está fazendo questões ali do vestibular, tá com dúvida, tá inseguro, joga tudo pro SI, joga tudo pro Sistema Internacional, que é uma coisa a menos que pode dar errado nas suas provas. Então, analisando a física desse jeito, a física é uma ciência muito importante. E aí o aluno vira e pergunta, mas por que eu preciso estudar física? Então vamos começar dos motivos mais óbvios. Você precisa estudar física para passar de ano, para sair da escola e se formar no ensino médio. E você também precisa estudar física para passar no Enem, para passar nos vestibulares. Os vestibulares mais concorridos, a matéria de exatas acaba sendo negligenciada pela maioria dos candidatos e as exatas costumam ser o divisor de águas, o fiel da balança, o que faz a diferença entre os candidatos. Porque em outras matérias, vamos dizer, todo mundo vai bem. Então acaba igualando os candidatos. Física, matemática, nem todo mundo vai bem. Esse é o critério de diferenciação entre quem vai ser aprovado e não aprovado. Esses são os dois principais motivos. Só esses? Não. A física ela é uma ciência muito bela, então convido você a enxergar a beleza e a poesia que há na física. Me cobre isso, que eu estou aqui para isso. E ela vai fazer com que você enxergue o mundo com um olhar diferente, compreendendo os fenômenos, se desviando do senso comum, se desviando de ilusões de ótica, se desviando de alguns equívocos. A física vai exercitar em você o desenvolvimento de uma linguagem precisa. Então já falei que estudar física causa um impacto na sua visão do mundo, como você entende os fenômenos ao seu redor e como isso te livra de alguns equívocos. Esse é um motivo para estudar física. Outro motivo é que ela vai refinar sua linguagem, porque na física, para a gente ter sucesso, principalmente no contexto vestibular, as nossas palavras precisam ter um significado muito preciso.
Então, em outros contextos, em outras matérias, algumas palavras podem ser facilmente trocadas por sinônimos. Já na física, não. Muita coisa que pode parecer ser sinônimo, não é. A gente vai trabalhar alguns exemplos aqui durante o curso. Então, a física impacta na sua visão de mundo, a física impacta na sua linguagem. Na minha concepção, a linguagem ela é o elemento que estrutura o raciocínio. Então, se você impacta a linguagem, você também impacta o raciocínio. Então, quando você é um bom estudante de física, você passa a ter um raciocínio mais apurado que você pode utilizar em qualquer ramo de atividade que seja o seu trabalho. Tá? Então, um aluno vira e fala, professor, eu vou ser advogado, por que eu preciso da física? Como eu disse, impacta na sua visão de mundo, impacta em compreensão dos fenômenos, se livrar de equívocos, vocabulário preciso, estrutura bem o seu raciocínio. Isso sem falar que a física, do jeito como ela é cobrada nos vestibulares, de fato é difícil, não é trivial. Então isso também vai exigir de você disciplina, organização. E nesse processo de estudar física, você vai desenvolver inúmeras habilidades importantes que serão fundamentais para você, caso você seja advogado, médico, cineasta, qualquer outra atividade. É por isso que o governo escolheu colocar a física como uma disciplina da educação básica. E é por isso que a educação básica é obrigatória. Então, a galera coloca a física na escola, nos vestibulares, não é só para atrasar a tua vida, só para dificultar o teu lado. Não é isso. É porque quando você coloca uma coisa como essa na lei, você meio que está sinalizando qual é o perfil de cidadão que você está tentando formar. Um cidadão que tenha essas características, tá? Então, mais ou menos, falei para você o que é a física, de fato em que ela se baseia, te dei alguns motivos para estudar física. Agora, sobre como estudar física. Vou colocar aqui 2 métodos, e esses métodos não são exclusivos. Tá? O método A, que é o que eu vou apresentar aqui, é um método mais tradicional. O que eu chamo de método mais tradicional? O aluno é exposto à teoria, faz exercícios do livro. Vê a teoria, faz exercício sobre aquilo, vê a teoria e faz exercício sobre aquilo. Método tradicional, maravilhoso, sou super favorável a ele, tanto que vou usar aqui. Às vezes, agora a gente está em janeiro, quando a gente está com pouco tempo, quando a gente está chegando ali poucos meses para o Enem, a galera não estudou direito, bate o desespero. E aí, qual é o jeito B de estudar física? Que eu dou muita ênfase, eu uso muito isso. Resolver questões dos vestibulares anteriores. Então você que está vendo esse vídeo vai fazer o vestibular, se você quer passar no ITA, baixa todas as provas antigas do ITA e resolve elas. Com a ajuda de um professor, com a ajuda do YouTube, com a ajuda seja lá do que for. Mas essa é uma crença minha, é isso que eu defendo. Para você ser aprovado em um concurso, você precisa dominar as provas daquele concurso. Então perceba, mandar bem em física no Enem, por exemplo, não se trata apenas de saber física, de forma alguma. Se trata de você entender a cabeça do examinador que montou aquela questão. Uma questão do Enem é diferente da FUVEST, uma questão da Unicamp é diferente de uma questão do ITA. Então, além de saber física, que fica mais ali para aquele método A que eu acabei de citar, você precisa entender a sua banca. Você precisa saber qual é o vocabulário usado pelo seu examinador, qual é o nível de dificuldade que ele costuma esperar dos candidatos, quais são as principais pegadinhas que ele costuma colocar na prova. E não se espante, mas é fato, as pegadinhas costumam ser as mesmas. Então, o aluno que está se preparando para um concurso, ele precisa saber física, mas ele precisa treinar a prova. Ele precisa saber escapar dessas ciladas, ok? Bom, então espero ter ajudado vocês. Como eu disse, aqui no curso eu vou colocar bastante do método A. Se você precisa de ajuda em relação ao método B, sair dessas pegadinhas, pegar uma lista de prova, aí você pode ser meu aluno, tá? Clica no link aqui embaixo, entre em contato comigo, porque eu faço uma consultoria individualizada para cada aluno. Então, nas minhas aulas, eu conheço o meu aluno, resolvo questões com ele, eu peço para ele resolver questões, e a minha consultoria educacional é o seguinte: qual é o ponto fraco desse aluno? Eu me pergunto por que esse aluno está errando física. Então eu diagnostico o mecanismo que está levando esse aluno ao insucesso. E aí eu chego para ele e falo: olha, para resolver isso, faz aquilo ali. Porque só como professor eu tenho 25 anos trabalhando em cursinhos, trabalhando em colégio, conduzindo centenas de alunos à sua aprovação. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula 0. Em breve vou postando aqui a sequência de aulas.
Pretendo colocar toda a teoria de física aqui no YouTube e também colocar algumas provas, a correção, né, de algumas provas. E comenta aí nos comentários qual a prova que você vai prestar e qual a prova você gostaria que eu resolvesse. Valeu? Grande abraço e até mais.